Olá pessoal, eu sou Eliane Vieira, sejam muito bem-vindos ao Português em Foco. O tema da aula de hoje é figuras de linguagem. As figuras de linguagem, nós sabemos, elas são largamente cobradas em vestibulares. Poxa, mas o tema do nosso curso é concurso público, o objetivo é para concurso público. Só que, no concurso público, figuras de linguagem cai? Cai, só que com uma incidência bem menor do que em vestibulares. Aí você deve estar se perguntando, poxa professora, mas para que eu vou estudar então as figuras de linguagem? Porque ela é mais um recurso que a língua nos oferece a serviço da compreensão textual. Então você pode sim fazer uso das figuras de linguagem na hora da sua interpretação de texto. Você pode sim, através de uma metáfora, compreender o que o autor quis dizer, através de uma ironia, por exemplo, compreender aquilo que ele não quis dizer. Então vale muito estudar as figuras de linguagem. Poxa, mas o que é figura de linguagem? Figura de linguagem, grave este conceito, são recursos que a língua portuguesa tem para tornar as mensagens mais expressivas. Então, observe o seguinte, nós temos a figura de linguagem a serviço da expressividade na língua portuguesa. Só que essas figuras de linguagem, elas são agrupadas em três grandes grupos. Existem as figuras de sintaxe, as figuras de palavras e as figuras de pensamento. Nós vamos começar pelas figuras de sintaxe. Então vamos lá, figuras de sintaxe, nós vamos falar sobre as principais figuras de sintaxe, ok? Vamos começar pela elipse. É um tipo de figura, você já ouviu falar, né? Quando a gente, lá em sintaxe, na própria sintaxe, nós falamos, aqui houve uma elipse, a elipse verbal. Então, a elipse nada mais é do que um recurso expressivo da língua. Então, qual é a sua característica? Qual é a principal característica da elipse? Observe o seguinte, que ela funciona como uma omissão de um termo ou de uma expressão, só que tem um porém, desde que esse termo ou essa expressão seja facilmente percebida pelo contexto. Então você pode omitir uma expressão, ou um verbo, ou uma palavra, você pode, desde que essa palavra ou expressão seja facilmente percebida pelo contexto. Quer ver um exemplo clássico de elipse? Olha aqui, ó. Falo com você depois. Observe que aqui nós temos sim uma elipse. A elipse aqui pronominal, olha. Observe que houve aqui a omissão do pronome pessoal. Eu falo com você depois. Até por isso que surgiu aquele tipo de sujeito, sujeito oculto, sujeito elíptico. Olha aí, elíptico vem de elipse, significa essa omissão, ok? Então observe que aqui você não precisa necessariamente classificar a elipse do pronome pessoal ou elipse pronominal, não existem essas nomenclaturas, né? Basta você perceber que houve uma omissão de um termo, só que facilmente percebido. Como é que eu consigo perceber pelo esse contexto? Olha aqui, ó, pela desinência do verbo falar, primeira pessoa. Geralmente esse tipo de verbo, esse tipo de primeira pessoa, do presente, do indicativo, é marcado pelo o final, né? Eu falo, eu canto, eu bebo, eu escrevo. Observe que aí nós temos uma marca. Existem alguns verbos que não seguem essa marca. Por exemplo, em relação ao verbo haver, o presente do indicativo é ei. Então, observe que não há mais esse o. Observe também o verbo ir. Eu vou. Também não há essa marca aqui de presente, tá? São tipos de verbos um pouquinho diferentes. Então, vamos lá. Aqui nós percebemos essa elipse e há um outro tipo de elipse, olha. Se eu falasse assim, ó, ela prefere praia. Opa, isso. Ela prefere praia. E eu, olha aqui, ó, cinema. Então, observe que o verbo preferir, ele é facilmente percebido no contexto. Ela prefere praia e eu prefiro cinema. Só que aqui houve essa omissão do verbo
preferir. Então esse verbo ele acaba sendo desnecessário, ó. Você marca essa omissão aqui, essa elipse, você marca com uma vírgula. Então uma das funções da vírgula é também marcar a elipse verbal. Então a figura de sintaxe elipse é uma omissão. Existem outras, é claro que sim. Por exemplo, existe uma que se chama polissíndeto. Ó, observe que o polissíndeto é uma figura também de sintaxe que a gente usa lá nas orações coordenadas. Observe que é uma repetição de um conectivo aditivo. Olha aí, conectivo próprio das orações coordenadas. Geralmente esse conectivo é o conectivo e. Quer ver um exemplo? Se eu falasse assim, ó, briga e chora. Deixa eu só acertar aqui. Briga e chora, e teima, e sofre. Então, observe que nós temos uma repetição de um conectivo. Esse conectivo é o conectivo e, conectivo aditivo, e observe que essa repetição ela tem, é claro, uma função expressiva. Afinal de contas, olha, as figuras de linguagem elas estão a serviço da expressividade da língua, como nós falamos no início desta aula. Então observe que aqui o valor é para enfatizar briga e chora e teima e sofre. Então essa ênfase em relação ao conector é dada pelo polissíndeto. Polissíndeto, pessoal, vai lembrar que síndeto é o conectivo. Tanto é que a oração é coordenada assindética e sindética, ou sindética, né, melhor dizendo. As sindéticas são aquelas que apresentam conectivo, que é o síndeto, e as assindéticas são aquelas que não apresentam conectivo. Então, observe que aqui nós temos uma repetição a fim de dar uma ênfase nesses conectivos, ok? Nós chamamos isso aqui de polissíndeto. É claro que se existe o polissíndeto, também vai existir o assíndeto. O assíndeto é aquela omissão de um conectivo, geralmente conector e. Ó, poderia falar vim e vi e venci. Poderia falar assim? Poderia colocar o conectivo só aqui? Sim. Vim, vi e venci. Só que eu optei por uma omissão. Eu não quis colocar esse conectivo. Então, quando nós temos a omissão do conectivo, nós temos a figura de sintaxe assíndeto. Um outro exemplo, olha aqui, ó. Acordou, tomou o café, saiu. Eu poderia colocar e saiu. Isso é o que a gente põe em geral, né? A gente fala acordou, tomou café e saiu. Mas eu optei por uma omissão. A omissão, a ausência do conector. É um caso típico e clássico de assíndeto. Então, em relação às figuras de sintaxe, eu gostaria de ressaltar hoje essas três. Falei da elipse, falei do polissíndeto e falei do assíndeto. Agora, em relação às figuras de palavras, existem duas que são muito importantes. Quais são essas figuras? Vamos lá, figuras de palavras. É aquela que você conhece, com certeza, que nós chamamos de metáfora. Essa daqui é importantíssima na hora da interpretação textual. Por quê? O que é, na verdade, qual é o conceito de metáfora? O que é uma metáfora, professora? Tantas pessoas falam sobre metáfora, sentido metafórico, mas o que é uma metáfora? Um conceito muito simples, um conceito muito objetivo em relação à metáfora, que você vai pensar o seguinte, que a metáfora é uma associação. Essa associação, ela é geralmente subjetiva. Essa associação é feita entre dois elementos ou duas ideias. Então, recapitulando, é uma associação subjetiva entre dois elementos ou duas ideias. Ah, professora, não entendi nada. Vamos para um exemplo. Claro, o exemplo sempre fica mais fácil. Olha aqui, ó. Paulo, vou começar com um exemplo muito simples, depois a gente vai aprofundando um pouquinho mais. Ó, se eu falasse assim, ó, Paulo é um touro. Vamos lá. Pensa
comigo. Primeiro vamos entender a definição. Uma associação subjetiva entre dois elementos ou também duas ideias. Então observe o seguinte, que do ponto de vista lógico, não existe uma associação entre esses dois elementos. Poxa, mas que elemento que você está falando? Estou falando do Paulo e também estou falando do nome touro. Então observe que do ponto de vista lógico não há nenhuma associação. Mas por que que não há? Sabe por quê? Olha só, porque Paulo é uma pessoa, ele não é um touro. Paulo é uma pessoa de carne e osso, vamos dizer assim, e o touro é o touro, um animal. Ponto final. Então, poxa, o que tem a ver o Paulo com touro? Observou? Percebeu que não há nenhuma associação do ponto lógico entre Paulo e touro? Só que, algo importante de se falar também em relação a isso. Paulo nunca, em momento algum, vai poder ser um touro. Ele não vai poder se transformar num touro, num animal touro. Isso é do ponto de vista lógico, do ponto de vista denotativo, vamos dizer assim, o sentido mesmo real da palavra, o sentido do dicionário. Só que nós podemos fazer uma associação em relação a Paulo e touro, desde que seja uma associação subjetiva. O que é uma associação subjetiva? O que é subjetivo, professora? Subjetivo, pessoal, vem de sujeito. Sujeito, então é uma associação feita por mim. É feita por mim, é feita pelo sujeito. É algo inerente ao sujeito, por isso subjetiva. Então observe que é uma associação feita por mim. Eu posso achar que ele tem a força de um touro, ele é forte como um touro. Então observe que é uma associação feita por um sujeito, feita por mim. É o meu ponto de vista, ela foi criada por mim. Outra pessoa pode ser que não ache Paulo um touro, ok? Não faça essa associação em relação à força. Então, quando eu digo que Paulo é um touro, eu não estou querendo dizer que ele é um animal. Eu estou querendo dizer que ele tem a sua força, a força do Paulo, pode ser comparada à de um touro. Ele é uma pessoa forte. Então, observe que esses dois elementos, eles são elementos que estão aqui explícitos. E quando isso acontece, os dois elementos da metáfora, eles estão explícitos, nós dizemos que aqui existe uma metáfora impura. É o mesmo que acontece quando você diz assim pro seu namorado: olha, fala para sua amiga, né, a respeito do seu namorado: olha, ele é um gato. Então você diz, vou até colocar uma exclamação: ele é um gato. Então, para e pensa. Do ponto de vista lógico, você está querendo dizer que o seu namorado, ele é um animal? É claro que não, pessoal. É claro que não. Do ponto de vista denotativo, a gente poderia e, logicamente, pensar acerca disso. Só que nós sabemos que ele, vamos colocar aqui um termo, vou botar Pedro. Pedro é um gato. Digamos que o nome dele seja Pedro. Então, Pedro é um gato. Nós sabemos que Pedro é Pedro e o gato, é o animal. Só que aqui eu quero ressaltar, em relação ao Pedro, eu quero fazer essa associação, porque o gato geralmente é meigo, o gato geralmente é bonito, é elegante. Então eu quero ressaltar, eu quero fazer essa associação, uma associação criada por mim, acerca de Pedro e também o gato. Então quando eu digo que Pedro é um gato, o sentido metafórico disso, da associação, é dizer que ele é bonito, que ele é elegante, que ele é meigo, só que meigo em comparação a um gato. Mas observe que aqui não há o conector comparativo. Por quê? Se aparecer o conector comparativo, trata-se de uma outra figura de palavra que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho.